Sextou, rapaziada. Rapaziada, vou mostrar uma visão para vocês aqui. Que BTC a longo prazo não tem como você não ter valorização. Só se você estiver fazendo coisa errada. Ó, só para você pegar a visão. O problema é que o pessoal não tem culhão de segurar quando o mercado está corrigindo. Isso aqui é um mega canal de alta, um canal de alta no tempo macro. Estou olhando o gráfico semanal. Isso aqui é um canal de alta, galera, que vem desde 2022, desde novembro de 2022, e a gente está em alta, tá? E aí, o que que acontece? Aqui a gente tem a base inferior, a linha verde, que serve como uma LTA, linha de tendência de alta, e essa base superior, a linha roxa, segue como sendo uma resistência. Não, aqui não é uma LTB, né, que é a linha de tendência de baixa. Não, aqui segue como uma linha de resistência, tá? E aí, vamos lá agora para o RSI, para me mostrar uns detalhes para vocês. Pega a visão aqui, ó. Gráfico semanal é extremamente raro de termos o RSI sobrevenda, ou seja, abaixo de 30. Quando que isso aconteceu? Aconteceu aqui, ó, em junho de 2022, nesse fundo aqui do Bear Market. E aí a gente fez um fundo desse, um topo descendente, era para ir continuar uma brincadeira, porém, quando a gente vai reverter de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, acontece de nós virmos buscar esse topo, rasgá-lo para poder pegar stop e liquidez da rapaziada que achou que a brincadeira já ia começar, que está alavancado, diferente de você comprar, pôr na sua carteira, ó, esquecer e deixar lá valorizando para aposentadoria. Numa divergência bullish, ou seja, quando você pega como se fosse uma engrenagem de uma bicicleta ou qualquer uma aí para você pegar a visão. Digamos que aqui a engrenagem está rodando para um sentido e você vai invertê-la para começar a girar ao contrário. E aí a gente tem no RSI uma coisa chamada divergência bullish. Da mesma forma que tem a divergência bearish de correção, tem a divergência bullish, que é que vai começar a brincadeira de alta. Quando que isso acontece? Quando o RSI, ó, aqui foi um fundo, aí fez um fundo maior, ou seja, mais baixo do que o anterior. Maior não, essa foi boa. Quando faz um fundo mais fundo que o anterior, porém, o RSI fica acima, ele faz um fundo ascendente. Teve o fundo daqui, ó, que bateu abaixo de 30, bateu em 26, né? E aqui ele já começa a fazer a divergência bullish, que é esse fundo aqui. Aqui teve o clímax, aí o pessoal viu que rasgou o fundo, o RSI começou a fazer divergência de subida e falou, foi invertido o gráfico para uma tendência de alta. Aí vamos ligar os nossos desenhos agora, ó. Abaixo de 30, semanal extremo em sobrevenda. Aí viemos, começamos a fazer aqui, ó, divergência de alta no RSI, ó. Tá vendo, ó? Divergência bullish. Agora vamos pegar aqui a visão nos pontos. Fundo ascendente, ó, teve um fundo aqui, fundo superior. Segundo toque na nossa LTA, linha verde. Deixa eu colocar uma seta aqui, mano. Essa daqui, ó. Vou botar aqui para ficar melhor para você. LTA. Beleza? Ok. Aqui em cima é resistência, né? Vou colocar como resistência logo, né? Que é melhor para poder ficar aí na parada. Vou colocar aqui, ó, setinha aqui, ó, resistência, linha roxa. Beleza. Beleza, é isso aí, ok. Aí, ó, vamos aproximar aqui agora, né? Fundo ascendente, beleza. Ó o RSI lá em cima. Aí a gente veio aqui, né? Tava esticado, fez uma correção e veio aqui, ó, terceiro toque. Aqui foi o começo, quase um, na verdade, né? Não chegou a tocar, ó. Toque na LTA. E aqui, ó, fez um fundo duplo praticamente, um levemente descendente no RSI, né? Ó, referente a esses fundinhos aqui, ó. Fundinho, fez um fundinho aqui. Porém, não chegou nem perto, né? Dos anteriores. A gente estava aqui, ó, em 46. E aí a gente foi embora. Pô, explodiu. Beleza. Aí aqui, ó, a gente fez uma lateralização, pode ser considerado como um fundo, porque ele fez um paviozão enorme aqui, ó. Então foi um fundinho, certo? Certo.
E olha o RSI onde ele estava batendo. Ele estava batendo aqui, ó. Ele foi lá na sobrecompra extrema, mais de 80 e veio dar um toque aqui em 70. Recusou e explodiu de novo. Fez uma nova máxima aqui, ó, em 73,777. Que foi a de abril de 2024 e que começou aquela correção chata, que era uma bandeira de alta. Quem assistiu os vídeos tá ligado. Começou aquelas correções chatas. E olha o RSI onde ele veio buscar. Mais uma vez no fundo aqui, tá vendo? E aí, fez o fundo da bandeira, ele estourou de novo, foi embora. O RSI aqui, ó, fez uma divergência de correção. Acabei de falar, divergência de alta é quando o RSI faz um fundo maior, mais fundo, maior é fogo, faz um fundo mais fundo e o RSI faz, né, o quê? Um fundo acima do anterior. Aqui nós tivemos o quê? Uma divergência bearish, uma divergência de correção. Por quê? Porque acontece a mesma parada, ó. Ó. Descendente. Ou seja, aqui a gente tinha um topo em 73,777, o RSI estava lá em 85. Aqui ele fez um topo maior, 109K, e o RSI está abaixo. O RSI, quando faz um topo maior, isso aqui é divergência, normalmente o pessoal vai mandar short. Por quê? O cara olha e fala, opa, peraí, fez um topo maior, o RSI está menor. Vai ter correção. Por quê? A gente está esticado, venceu o topo anterior, vai ter que voltar para fazer o que nós chamamos de pullback. Confirmar o rompimento do topo anterior e transformar ele em um fundo e dar um beijinho aqui, ó, na nossa LTA, linha de tendência de alta, né? Então, vamos lá. Teve a correção, você pode ver que quase tocou na nossa LTA, não chegou a tocar, porém fez o fundo e agora está indo buscar a base superior aqui, ó, do nosso mega canal de alta, galera. E o RSI está em 64. Ele vai tocar aqui o 70, que é quando ele começa a ficar em sobrecompra. E se nós vencermos aqui o RSI em 79 e 80, a brincadeira vai ficar legal. Por quê? Porque se ele fizer um novo topo com o RSI maior, significa que a alta vai ser mais extensa. Porque não vai ser uma divergência bearish no RSI. Tá? E aí tem uma coisa maravilhosa ainda. O que são essas linhas azuis aqui? Ó? Você vai pegar a Fibonacci desse fundo aqui, ó, e vai fazer até o topo aqui histórico, em 109K. Vai pegar aqui, ó, a Fibonacci. Você não precisa nem colocar no topo histórico. Você poderia colocar no topo que fez hoje, mas a gente pode ver que ele está subindo e vai bater lá. Então vamos colocar no que fez aqui, ó. O topo histórico está aqui, ó, em 109K. 109. Cadê? Aqui, ó. 109K. Certinho? Espera aí. Torto, hein? Avançou um pouquinho a mais. Beleza. Aí você vê a projeção do estouro. Por quê? Como assim estouro? Primeiro o estouro. A gente está indo buscar a base superior aqui, roxa. Que é a resistência. Aonde que tá? Ó aqui, ó. Se ele simplesmente fosse em linha reta aqui, ó. Ia tocar lá, ó. 132K. Que é a primeira extensão de Fibonacci aqui, ó. Em 0,618. Tá? E aí, ó. 131K. Primeira extensão. Qual é a segunda extensão? A segunda extensão é o que o pessoal, né, deseja. Espera aí, deixa eu arrumar isso aqui. A segunda extensão de Fibonacci que está aqui, ó, em 166 a 170K. E aí seria a segunda extensão de Fibonacci, que seria uma projeção para a gente buscar, né? Após a gente romper aqui o canal de alta. Se a gente romper o canal de alta, a gente vai fazer um pullbackzinho, né? Opa, peraí, foi muito agressivo. A gente vai fazer um pullback para depois buscar a segunda extensão de Fib. Fez outro fundo ascendente sobre os anteriores, aí a gente vai buscar aqui, ó, os mais de 200K, que vai ser o limite da extensão de Fibonacci aqui, ó, em 2,618 para 3,618. Normalmente o pessoal vai fazer aqui uma mega realização de lucro em 1,618 aqui de Fibo, da extensão. Por quê? Porque é considerado como se fosse a Golden Pocket inversa. Da mesma forma que tem a Golden Pocket aqui em 0,786 para você comprar, tem a questão da Golden Pocket como se fosse inversa para você realizar lucro. Então vai ter realização de lucro, tá? Só que aí tem um detalhe, se você for pegar a visão aqui, ó, se você vai comprando de acordo com a tendência, você sabe o que está acontecendo no mercado,
Em apenas 5 anos, a gente teve mais de 500%. Tá? Ou seja, aqui, ó, dezembro de 2020. Mas é claro, você não vai pegar o fundo do fundo do fundo, porque aí também é muita sorte. Vamos pegar o meio aqui, vai. Você viu que estava a correção, viu a divergência que iria começar uma alta e você não pegou o fundo do fundo, você pegou o meio aqui. Beleza, vai, não, pegou até o topinho aqui, né? O topo duplo. Fez um topo, o topo vai embora. E ainda teve uma correçãozinha aqui, né? Ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó, de perto. Né, ó. Teve uma correçãozinha. Você viu que tava indo embora, aí você ficou meio animado e falou, mano, vou comprar logo aqui. Aí teve uma queda, ó, nessa correção de 22%. Você já ficou em choque. Já ficou em choque, pode falar a verdade. Mas enfim, você foi um cara aí inteligente, não utilizou o dinheiro das contas, falou, vou estourar, vou deixar aí para anos. O marketing só começou. E aí você tá aqui hoje, ó. Simplesmente 300%. 3 vezes seu capital. Se você colocou 10 conto aqui, você tem 30. Se você colocou 100, você tem 300. E, né, não preciso falar do restante. O que acontece? Você pegou aqui, ó, fevereiro de 2023. Tem 2 anos para você multiplicar o seu capital em 3 vezes. Ou seja, BTC a longo prazo sempre terá retorno. Não tem como, mesmo que você compre topo. A única coisa que você tem que fazer é ter paciência e não utilizar dinheiro de conta. Por quê? Porque se você comprou o topinho aqui, teve uma correção, teve que vender, se você investiu 10 conto, você só vai ter 8. Você perdeu 10. Se você comprou o topo aqui, precisou pagar alguma coisa e tirou, ó, aqui já foi 26%, quase 30%. Ou seja, se você investiu 10, você teria menos 3. E aí que o pessoal não tem estômago para isso aqui, ó. Ó a minha carteira como que tá feia ainda. Por quê? Essa daqui é a que eu montei em setembro do ano passado. Aí o pessoal do Crypto Day tá ligado, ó. A minha carteira, ó o investimento. 6.500. O total que eu investi. Ó o que eu tô de negativo, 47%. Aí o pessoal olha aqui e fala, terrível. Tava bem pior, galera. Ela chegou aqui, ó, derreteu o máximo aqui, ó. Deixa eu ver aqui, cadê, ó? Aqui, ó. Ela chegou a desvalorizar 67%, ou seja, dos meus 6,5, eu estava desvalorizado 4.000. Se eu tivesse que realizar perda de 6,5, eu só ia estar com 2,5. Agora que começou a voltar, porque a gente vai engatar. Ou seja, quando engatar, galera, isso daqui não será nada. Já tem várias moedas aqui, ó, que já começou a valorizar, já saí do prejuízo, já estou no lucro desde setembro. Teve as correções, a gente ficou alguns meses aí no negativo. Tem moeda, ó, que já está chegando no 0 a 0, ó, 0,01% negativo, 0,30, ó, menos 10%, aqui já vai aumentando, né? Tem umas moedas aqui que ainda está 80% negativo ainda, que elas nem se mexeram, estão paradas. Só que em apenas uma semana de explosão, galera, tudo isso aqui volta e eu já começo a ficar no verde. Por quê? Porque, galera, o pessoal não tem estômago para isso aqui, ó. Ver o capital derretendo, porque utiliza dinheiro de conta, quer trazer a rapidez da vida, né? A correria do dia a dia para o mercado é soberano e vai jogar na sua cabeça. Porque se você precisa pagar a conta e realizar agora vendas de alguma criptoativo, você vai ter que, às vezes, dependendo, realizar a venda de alguma que está, por exemplo, derretendo 73%. Você está tendo um prejuízo aí, ó, enorme, né? Então, galera, é uma questão de gerenciamento de risco, saber o que está fazendo, saber como está comprando e longo prazo. Galera, o gráfico é claro, ó. Ó aqui, ó, de 2020. 2020 aqui, ó. Aqui estava em 2022, apenas 2 anos depois, ó. O cara que comprou 2020 aqui, ó, e falou, mano, quer saber? Deixar para aposentadoria aí, eu vou pagar a faculdade do meu filho. O cara que comprou, ó, você pode ver um mega canal de alta aqui, ó. Ó, 2020 aqui, ó. Vamos pegar aqui, ó. Se o cara comprou aqui, simplesmente ele tem mais de 20 vezes de valorização. Estamos falando de 2.000%. Voltei rapidinho, galera, que eu tinha parado para entregar uma encomenda aqui na loja, você tá ligado? Nós trabalha, analisa. Não investe. Paga as contas primeiro e investe. Por quê? Porque a gente fica de boa, né, moleque? Então, aí, ó, o cara comprou 2020. 2020, galera, eu, pra ser sincero, acompanho o BTC desde 2016. Porém, comecei a investir pesado mesmo em 2020. Mas não peguei esse fundo aqui, infelizmente. Aí, o que acontece? O cara comprou aqui, mano, em 2020, velho. Aí ele falou assim, vou deixar pra aposentadoria ou pra pagar a faculdade do meu filho, ou simplesmente um fundo emergencial, proteção do governo, proteção com ex-esposa, proteção com o governo tirano, ou facilidade de liquidez para me viajar para qualquer mundo e pagar com meu cartão sem ter que pagar taxa, intercâmbio, ou intercâmbio não, câmbio, né, de casa de câmbio, para você comprar dólares. Não, cara, criptomoeda você paga na Europa, paga na Ásia, paga em qualquer lugar. Enfim, o cara comprou aqui, ó, vamos dizer que o cara pegou aqui, ó, no seu 6.000, mas se o cara comprou o fundo do fundo nesse flush, isso aqui é chamado de flush, vou dar uma espetada violenta para baixo, se já tivesse no mercado entendendo o fundamento, ia ter pegado. Eu ainda não estava com a
sabedoria que eu tenho hoje, porque senão a história seria diferente. Mas vamos dizer que você pegou a lateralizada, viu que fez um topo duplo e ia começar a brincadeira, ó, fundo ascendente. Aí você comprou aqui, ó, nos seus 10 mil dólares. Por quê? Porque você falou, opa, peraí, meu. Ele já rompeu o topo anterior aqui, fez um fundo ascendente, você começou a entender os fundamentos, fez mais um fundo ascendente, falou, pera ainda, não, 10 mil, vou pegar sim. Ele saiu de 4 lá e foi para 10. Só dos 4 para 10 já era mais de 200%, ou mais de 100% aqui, ó, 160 e poucos por cento. Ó, vou comprar e vou deixar para longo prazo. O cara comprou e hoje ele tá como? Simplesmente aí, ó, com 10 vezes praticamente o seu capital. Então, 2020, cara, aqui não era nem 2000, era quase final de 2020, ó, setembro. 5 anos, aonde que você vai conseguir aumentar o seu capital? Praticamente 10 vezes, 1000% em 5 anos. Fora que o mercado tem uma liquidez absurda, você consegue vender BTC rapidinho. Aí tem pessoa que duvida, né, que tem moedas assim, ó, que está desvalorizando 73%, que ela vai dar 10 vezes, 15, 30, 40, 50 vezes ou até mais, quando a brincadeira da out-season começar. O pessoal acha que é loucura, mas se o BTC, que é mercado já trilionário, a longo prazo dá essa valorização, o que você acha que vai acontecer com uma altcoin? Vamos lá, ó. Deixa eu entrar nessa daqui que tá mais ferrada aqui, ó, só para me ver um aqui, ó. O que você acha que vai acontecer com uma altcoin que tem uma capitalização hoje de mercado? Essa daqui é CTO-RWA, se eu não me engano, tem que dar uma confirmada. Deixa eu carregar aqui, pera aí, rapidinho, que trava meu PC. Esse PC aqui não é muito bom ainda não, hein? Na verdade é o mesmo, né? Mas a gente trabalha com o que tem no momento, né, galera? E o vídeo não tem placa de vídeo, é uma plaquinha integrada, aí você vários trabalhos aqui da loja aberta e vai acionar o vídeo, trava até a câmera. Esses gráficos são pesados porque é de longo tempo, né? Para puxar as informações tudo. Deixa eu colocar em dólares aqui, porque a análise é feita em dólar, galera. Esquece o real. Aí, ó, moedinha com capitalização de 57 milhões. 57 milhões de dólares. O mercado de criptomoeda hoje tem uma capitalização total de 3,27 trilhões de dólares. Olha o volume só em 24 horas. 174 bilhões. O que será que acontece com uma moeda dessa se os caras jogar alguns milhões para cá? Se eles jogarem só 500 milhões, ela só aumenta 10 vezes. Se eles jogarem 1 bilhão, ó, isso aqui já seria quantas vezes? 20 vezes. Se os caras jogar 2 bi, fazer um girozinho rápido aí explosivo, você tem que realizar lucro, lógico, né? Porque isso aqui não é festa. Você teria mais de 40 vezes, galera. E é isso que acontece na out-season com as cripto, mano. Ó, deixa eu colocar uma aqui antiga, pegar qualquer nome aqui, sei lá, qual uma aí que estoura. Vou pegar aí uma que eu seguia bastante, deixa eu ver a DGB, vai. Tem a DGB, DigiByte. A última Buran, acho que nem tem aqui a... Deixa eu ver se tem algum antigo aqui para pegar todo o gráfico dela, mas eu acho que não vai ter não. Será que tem na Upbit, mano? Tem, ó, tem tempos passados, ó, ótimo, tá aqui, ó. Ó, a Buran de 2020 aqui, ó, na DigiByte, uma moeda aqui que eu tava acompanhando, ó. Quanto de valorização que ela teve, ó? Simplesmente 9.000%. 90 vezes. Você acha que... Olha onde ela tá aqui, nessa zona aqui, ó. Ó. Ela simplesmente está na zona aqui, ó, de acumulação igual a última Buran, lá em 2021. Acumulou aqui, ó, todo esse caixote lateral aqui, ó. Isso aqui é o que, galera? Isso aqui é quem sabe o que tá fazendo, comprando, até falar tchum, tchau. E aí depois, o que vai acontecer com esse tchau? Vai falar tchau de novo, ele vai derreter. E aí vai ser o bear market. E aí no derretimento, normalmente, ele pode vir buscar aqui, que foi o topo anterior, para ser o fundo do bear market, ou ele pode ir mais adiante, mas isso não interessa. O que interessa é você saber realizar lucro para você não simplesmente ter lá uma valorização de 10, 20 vezes e depois ver voltar seu dinheiro para o 0 a 0. Tem que saber comprar, tem que saber vender. Beleza? É isso aí, galera. O vídeo está extenso, porém tem vários clientes mandando mensagem e agora vamos trabalhar. Show? Então, agradeço o tempo, que Deus te abençoe. Tô te passando a visão, por quê? Porque dá para mudar de vida, galera. Se você não pegou a visão, infelizmente, é isso aí.